Mês passado, no vídeo que eu fiz sobre Gotobun, que por sinal, se você não viu, pelo amor de Deus, vai lá ver. Se eu não me esquecer o card te direcionando, vai estar aparecendo aí na tela. Eu comentei sobre a narrativa, o enredo, os problemas e as qualidades que eu via no mangá. Mas o principal, que são os personagens, eu deixei de fora e disse que ia fazer um vídeo específico só pra elas. Então, cá estou eu pra falar sobre o desenvolvimento magnífico das quíntuplas. Antes de mais nada, acho que eu não preciso dizer que esse vídeo vai estar lotado de spoiler, né? Enfim, primeiramente eu quero começar citando algo que eu não lembro se eu cheguei a comentar no outro vídeo. Se comentei, paciência, esqueci, mas vou estar falando do mesmo jeito. Gotobun, ele não trabalha os estudos passados nas lições do Futaro ou romances, mas sim pessoas, as quíntuplas e o próprio Futaro. Todo o trabalho de escrita de Gotobun são atributos de um character driving, ou seja, uma obra cujo único propósito é desenvolver um ou mais personagens. E uma obra aí que provavelmente vocês talvez não conheçam, que também segue esse estilo de enredo, é The Creators, que eu também já fiz vídeo sobre, inclusive vai estar aí no card se eu não esquecer também. É sobre os personagens de anime e jogos sendo expostos à verdade de que seus mundos originais são puramente entretenimento para outras pessoas. Então, a interação dos personagens com o nosso mundo e com os outros personagens é o que move toda a história. Toda a qualidade textual da obra é voltada para as quíntuplas e o Futaro. Então, agora eu vou ocupar todo o restante do vídeo falando sobre eles. Antes de começar mesmo a dar meu ponto, tem algo que deve ser enfatizado para prosseguirmos com o vídeo. Para nós compreendermos as situações emocionais pelas quais as personagens estão passando, nós precisamos entendê-los, enxergá-los como iguais. Portanto, eles precisam parecer humanos pra gente. E o jeito espontâneo e único de cada um do nosso grupinho é totalmente tangível a nós. E como aqui não existe o clubismo ou qualquer coisa do gênero, nada mais justo do que começar com a Nino, né? Então, quais são os problemas iniciais que a gente enxerga na Nino quando a vemos pela primeira vez? Temperamento curto e não aceitar que o Futaro se torne o tutor delas. Por conta disso, eu entendo completamente as pessoas desgostarem dela. Mas não é como se ela fosse assim porque ela quer. Esse comportamento agressivo não é nada mais do que um mecanismo de defesa que ela achou pra não se machucar mais. Muito influenciado pela falta de alguém em quem se apoiar, visto que a mãe delas faleceu quando elas eram crianças e elas nunca tiveram uma figura paterna tão presente, o que gerou um desentendimento grande delas com o Maru. E também não dava pra se apoiar nas irmãs porque todo mundo ali tava passando por uma situação parecida. Mas o principal, ela tinha medo de mudar. Ela tinha medo dos resquícios que sobraram dos momentos em que ela e suas irmãs passaram juntas com a mãe delas fossem extintos por quaisquer mudanças que pudessem acontecer. Esse foi o motivo dela deixar de cortar o cabelo. E foi por isso que ela demorou a aceitar o Futaro como parte da vida delas. Pra Nino, ele era alguém desnecessário que entrou ali no convívio delas e que era uma potencial ameaça pra tudo que já tinha estabelecido entre elas. E também é por isso que ela fica pegando muito no pé dele. E voltando, isso é só um reflexo do medo que ela tem por mudar a sua vida no presente. Mas a situação começa a mudar lá no arco do Festival de Fogos, quando todas se separam na véspera da queima e o Futaro se esforça ao máximo pra fazer com que todas elas fiquem juntas em uma comemoração tão importante pra elas. Naquele momento ela começou a pensar que talvez ele não estava querendo mudar algo nelas, mas ignorou esse fato, porque uma ação específica de outra pessoa não vai mudar de uma hora para outra todo esse medo que vem se construindo durante muito tempo. Mas aí, putz, ela descobre que se não se saírem bem nas provas, o Futaro vai ser despedido, e por conta disso ela fica enrolando até o último minuto. Detalhe para quando tem aquele jogo onde o Futaro tem que dizer 3 qualidades que ele gosta em uma garota, tem um foco na Nino mostrando que ela tava ficando nervosa conforme o Futaro ia falando. Algo até que sutil e que vamos entender apenas mais pra frente. Outra parada é a Nino aos poucos vendo as irmãs absorverem e usarem no dia a dia os ensinamentos que o Futaro passou, como quando eles encontram uma criança estrangeira e a Ichika consegue conversar com ela, ou quando a própria Nino tá fazendo a prova e lembra das palavras dele. Até que todo mundo sai mal na prova, o pai delas liga e o Futaro tem que encarar que vai ser demitido. Era o que a gente tava esperando, porque surpreendentemente ela pega o telefone da mão dele e salva o trabalho de tutoria do Futaro. Esse é o primeiro ponto de desenvolvimento dela que eu considero importante, porque foi aí onde ela começou a mudar um pouco de mentalidade e pensar mais em dar o braço a torcer. O segundo ponto já é lá na briga que ela tem com a Itsuki. Eu acho essa parte maravilhosa pro que posteriormente viraria o desenvolvimento dela. Ela já tava meio nervosa e o Futaro ainda vai lá e toca no assunto dela esconder a imensa preocupação que ela tem com as irmãs. E quando todas ficam do lado dele, a Nino opta por sair de casa. É muito bom. A preocupação com as irmãs, que era algo que ela escondia, veio à tona, e ver as pessoas que ela defendia a todo custo ficando do lado de quem ela mais odeia, entre bastantes aspas, naquele momento mexeu muito com ela. Dá pra entender completamente o que ela sentiu. Assim, jogar fora toda a dedicação do cara em fazer aquelas folhas por nada foi bem otário da parte dela. Mas dá pra entender se você olhar pela perspectiva dela. Então temos todos aqueles capítulos dedicados apenas a Nino entender que mudar nem sempre vai ser algo ruim. Primeiro a gente vendo que ela arrumou as folhas da atividade lá e que ela se sentia culpada por ter agido da maneira que agiu. Toda aquela conversa misturada com um desabafo que ela teve com o Futaro sobre como de 5 anos pra cá elas deixaram de ser exatamente iguais e mesmo tendo medo de mudar, ela não queria ser a única ainda presa no passado. Outra coisa foi descobrir que o Kintaro não existia e por último aquela conversa com a Miko sobre independentemente do quanto elas mudarem, elas ainda são uma família e precisam ficar juntas. E com isso finalizando toda aquela situação com a Nino cortando o cabelo, mostrando que depois de muito tempo ela finalmente se livrou das antigas amarras que sempre
sempre a seguraram e fazendo as pazes com a Itsuki. Cara, um adendo aqui. Eu confesso que eu não gosto muito de cabelo curto, pra mim o longo sempre vai ser superior, mas dessa vez aí eu tive que ficar caladinha de admitir que a Nino ficou muito melhor de cabelo curto. Depois disso tem o penúltimo ponto, que é lá durante os exames finais do segundo ano. Eu acho que é. Quando ela confronta o Maru e depois reflete bastante sobre o Futaro e como ela pensa a respeito dele, decidindo então aceitar ele como parte da vida delas, que era exatamente o que faltava pra colocar um fim nessa desordem emocional que ela tava passando. Porque, como ela mesma fala, ela já tava se importando com ele em primeiro lugar, mas nunca quis aceitar que ele fizesse parte do convívio delas. Tá assim, levando pra aquela cena linda dela se declarando pra ele na moto. Ela se declarar era bem inesperado e eu tenho bastante pena da rapaziada estar tomando água ou qualquer coisa aí quando viu a cena. Que deve ter cuspido tudo, nossa. Mas o infeliz não ouviu. Depois de ter uma segunda chance, ela vai lá e se declara mais uma vez. Do nada. Cara, incrível como em questão de 2 capítulos você molha o lugar inteiro que você tá assistindo. E eu, como fanboy que sou, não consigo não me emocionar, porque essas 2 cenas são muito lindas. Tudo que ela teve que passar pra então reconhecer que ela não tava pensando direito e colocar um ponto final no passado, se declarando pro Futaro, muito bom. Inclusive, quando saiu o episódio que adaptou essa parte, eu nunca vi tanta gente gostar da Nino por metro quadrado. E o último ponto é ela consolando a Miko lá na viagem de Kyoto. Não apenas mostrando tudo que ela aprendeu durante todo esse tempo, como também passando essas experiências para uma outra pessoa. Assim, finalizando tudo que eu tinha pra falar sobre a Nino. E agora que eu já citei ela algumas vezes, vamos falar da Miko, fazendo novamente o esquema que eu fiz com a Nino. Quais são os problemas iniciais da Miko? Timidez e baixa autoestima, fazendo com que ela não seja gananciosa o suficiente para fazer qualquer coisa. Uma falha que sinceramente é bem comum no mundo dos haréns, mas que diferente do habitual, aqui esse problema realmente traz consequências. Cara, a Miko não tem o que defender porque todo mundo já ama ela desde o início. Na real, isso aí é mesmo um problema só da Nino, então esquece. Enfim, depois da Yotsuba, ela foi a segunda a aceitar o Futaro como o tutor delas. No começo foi meio complicado porque ela meio que se desentendeu com ele por conta de uma aceitação, mas no fim tudo se ajeitou quando o Futaro acertou essa questão. Mas olha só, ela meio que se apaixonou por ele no processo. Assim, foi meio muito rápido isso? Foi. Mas ela é alguém bem insegura e tímida, então quando ela encontrou um pilar no qual se apoiar, ela acabou querendo ficar por ali mesmo. Não sei vocês, mas eu acho bem compreensível a atitude dela. Acontecem coisas ali e aqui, então chegamos no primeiro ponto importante do desenvolvimento dela. Os sentimentos dela pelo Futaro foram questionados várias vezes pela Ichika ao decorrer dos capítulos, e quando a criança lá pergunta o que ela gosta nele, é quando ela toma coragem e depois de refletir rapidinho uma última vez, ela se declara pra ele. Do nada. E de novo o infeliz não entende. Ele achou que aquilo fazia parte do jogo. Idiota. Mas o mal entendido ficou por ali mesmo porque o resto do pessoal chegou em casa. Mas é aí que ela decide se dedicar ainda mais a esse amor, tentando esquecer a timidez e focar realmente no que ela quer. Após isso, tem o segundo ponto que já é lá no resort das águas termais. Quando eu tava procurando os capítulos certinho aqui pra deixar anotado, eu descobri que por algum motivo o arco se chama Ovos Mexidos. Pra mim é estranho porque eu sempre chamei de Arco das Termas. O motivo disso, não sei. Talvez uma metáfora porque realmente muita coisa aconteceu nessa parte da obra. Não sei. Inclusive essa parada de virar isso que é justamente o ponto importante lá. A Miko decide que ela vai testar o Futaro nessa viagem, vendo se dessa vez ele consegue identificar cada uma. E eu sinto muito pena dela, porque quando ela vai tentar dar uma dica, o Futaro chuta todos até acertar ela. Tá, mas o que aconteceu foi que a Miko disse que queria cortar as relações delas com o Futaro. Mas ela não disse isso por mal. Ela e ele tinham uma relação de aluno e professor, então a Miko tentou ser a melhor aluna, assim ela meio que ia conseguir se aceitar e todas teriam a mesma chance de ficar com ele. Mas no fim ela não conseguiu e ficou com medo de não progredir. Então o que ela fez? Tentou cortar esses laços pra fazer outro por cima, o que não deu certo. E o mais louco eu vi dela que ela mesma não conseguia fazer isso sendo ela, tendo que se passar por outra pessoa pra aí sim ter coragem de fazer isso. Novamente o problema de autoestima e timidez vindo à tona. Então depois de conversar com a Itsuki, ela decide ir encarar o Futaro de frente a frente pra ela decidir como agir dali em diante. Ele acertou quem era e a Miko colocou um ponto final nessa confusão aí, aceitando que eles eram aluno e professor, mas que isso não significava que ela iria ficar parada sem fazer nada. Logo depois tem aquela mini competição entre ela e a Nino pra ver quem iria trabalhar no lugar que o Futaro trabalha, e foi justamente nessa competiçãozinha aí que ela percebeu uma coisa: o gosto da comida dela não tava mais tão ruim quanto costumava ser. E diferente da Nino, que decidiu fazer com que o Futaro se apaixonasse por ela, a Miko queria ser alguém por quem o Futaro se apaixonasse. Então ela começou a aperfeiçoar a culinária dela, o que deu o último empurrão pra ela conseguir mais confiança e atitude, e principalmente parar de seguir aquele ideal de ser o par perfeito pro Futaro e seguir com os próprios desejos. Além daquela conversa dela com a Nino lá em Kyoto quando ela descobre as merdas que a Ichika tava fazendo, o que deu um boost de autoestima gigante nela. É muito incrível e natural a forma como isso foi abordado do início ao fim. Em nenhum momento pareceu que foi algo escrito pra acontecer. Perfeito. E por último, temos a Miko provando que realmente aprendeu com todas as suas experiências passadas, tendo que liderar a barraca de panqueca durante o último festival do terceiro ano e trabalhando pra unir a turma depois que a barraca de takoyaki pegou fogo, deixando de lado sua timidez e insegurança e se colocando
colocando na frente da situação pra focar em ajudar todos que estavam ali. Assim, consagrando ela também como uma personagem incrível. Foi mais uma. E aí, quem pode ser agora? Tá, acho que eu vou dar um espaço pra Itika então. Quais são os problemas iniciais dela? Fica dependente demais da fachada de irmã mais velha que ela assume e é a mais insegura dentre elas e é bastante precipitada em suas decisões, confiando demais na emoção pra encontrar uma resposta e geralmente se machucando bastante por causa disso. A gente sabe que ela é uma exímia mentirosa porque isso foi abordado várias vezes ao decorrer da obra. E isso nos gera uma reflexão. Tipo, a gente tá falando de uma menina que não sabia sobre seu pai e sua mãe passava a maior parte do tempo trabalhando, deixando a Itika e suas irmãs sozinhas. E se ela meio que nunca gostou disso? Ela sempre foi solicitada a desempenhar o papel de alguém que protege as irmãs. E isso aí ela fez muito bem, não tem como mentir. Mas isso aí acabou piorando as inseguranças dela. O fardo de cuidar das irmãs foi jogado em cima da Itika do nada. Tá, querer proteger as irmãs é algo natural, mas do mesmo jeito, ela era só uma criança quando teve que lidar com isso tudo. Uma hora cansa, sabe? Não tem como. Desde o início, os princípios de Gotobun exigem que elas compartilhem tudo e qualquer coisa que elas tenham. E esse é justamente a principal causa de suas inseguranças. Todo mundo quer sentir aquela sensação de ter pelo menos uma coisa que é realmente só sua e de mais ninguém, sabe? É humano ser assim. E já que ela não consegue visualizar nada que seja só dela, ela não trata nada que tem como algo especial. Por isso que o quarto dela é aquela zona lá. A única coisa que ela tratava como igual era o próprio vínculo entre elas. Tá, ela ainda faz isso. Mas como eu já falei aí na parte da Nino, elas começaram a querer se expressar mais e de formas diferentes. Isso cresceu e fez com que elas ficassem meio distantes uma das outras e mesmo que elas continuem irmãs, elas viverão vidas separadas, saca? Então as irmãs não serão mais da Itika. Então a única coisa que ela tinha eram suas mentiras. Mas ninguém consegue viver saudável só com mentiras. E isso fez ela invejar suas irmãs. Ciúmes da Itsuki por ela roubar o papel de protetora que ela tinha, da convicção da Yotsuba de querer ajudar todo mundo sem hesitar, da confiança imensa da Nino em se expressar tão livremente e da Miko que deixou seus defeitos de lado e tomou coragem para prosseguir com algo que ela queria. A Itika, ela segura esses sentimentos lá no fundo do coração porque ela não consegue ser honesta sobre isso. Ou melhor, ela é tão boa em mentir que é péssima em dizer a verdade. Vocês conseguem enxergar o quão profundo é tudo isso? Todos os problemas que ela tá passando é por culpa dela mesma, só que ela não consegue admitir isso, nem pra si mesma. Quando a Itika descobriu que a Miko gostava do Futaro, ela decidiu não atrapalhar em nada, porque ali ela viu que a Miko finalmente tinha encontrado algo que era só dela. Só que o Futaro fez algo que ela não esperava. Ele imediatamente viu através do sorriso falso dela e a aceitou mesmo assim, indo ao ponto de abandonar todo mundo pra ir com ela durante o teste lá pra ser atriz. O Futaro deu a ela o que ela sempre desejou. Ele tratou ela como a Itika, e não como parte das quíntuplas. Ele aceitou a pessoa que ela era e não uma parte de um todo. E tava tudo indo muito bem, só que ela vacilou muito depois que descobriu que as outras estavam na frente dela. Ela começou a se passar pela Miko pra fazer com que o Futaro se apaixonasse por ela e Itika, fazendo o que ela sabia de melhor, mentir. E pior que se ela não tivesse desesperado pra encontrar o Futaro no topo do santuário lá em Kyoto, ela teria feito o plano perfeito. Eu ainda acho que ela conseguiria ter sucesso lá no que ela tá planejando, desde o início. Mas ela se precipitou e deixou a Miko e a Yotsuba verem ela vestida de Miko. E quando ela percebeu que ela tinha perdido, ela descartou todo o desenvolvimento entre ela e o Futaro, chamando tudo de mentira e saindo da guerra por ele. E só pra não faltar, os pontos importantes no desenvolvimento dela é a cena dela chorando, sendo pega no galpão lá com o Futaro, mostrando o arrependimento e a briga interna que ela tinha por tentar tomar algo que era cobiçado por uma das irmãs. Ela tentando tirar a maior nota durante os exames finais do segundo ano, eu acho. Assim, fazendo o Futaro olhar só pra ela. E, por fim, ela tentando ser a única a dar um presente de aniversário pra ele, pra fazer ele se apaixonar realmente por ela. E, assim, finalizando tudo que eu tinha pra falar sobre a Itika. Isso não acaba, velho. Meu Deus. Só mais dois. Agora a vez da Itsuki, velho. O único problema que ela apresenta é não conseguir superar a morte da mãe delas. Dentre as 5, ela é a que tem um desenvolvimento mais natural. Não que o das outras seja algo mais forçado ou qualquer coisa parecida aí, mas o da Itsuki é realmente algo que tem maior chance de acontecer na vida. As primeiras impressões dela com o Futaro foi horrível, tendo que começar uma relação do zero mesmo. E a partir daí começando uma base de amizade e confiança. Na minha visão, a Itsuki ela é a melhor amiga dele. Foi uma relação de dar e receber, com os dois fazendo um ao outro perceber coisas importantes, saca? E fazendo com que no final os dois se tornassem bons amigos. Porque como foi dito lá no início, os dois eles são muito parecidos. E isso é um dos motivos pelo quais eles discutiam tanto assim. Embora ela não tenha investido tanto nele, o que é uma desculpa que utilizam pra dizer que ela é uma personagem ruim, teve momentos em que eu torci pra ela, vai. E não é como se ela não fosse uma boa escolha. Tirando a Yotsuba, ela é a que melhor se encaixa pra ser a noiva dele. Como eu falei, mesmo não tendo investido tanto assim nele, a relação que os dois construíram foi muito
real. E em uma situação de verdade, essa forma natural é algo que pesa bastante pra escolher uma pessoa amada. Enfim, até a treta que ela tem com a Nino, não acontece muita coisa de grande destaque com ela. No máximo foi ela se sensibilizando com a situação do Futaro e ficando com a Araya lá em alguns momentos. Mentira! Nossa, tem a força do destino fazendo os dois discutirem por qualquer razão e depois a Itsuki se vestindo de Miko pra tentar melhorar a relação dela, a Itsuki, com o Futaro. Mas antes da treta com a Nino, tem ela fingindo ser a Ichika durante aquela viagem escolar que eles vão pra um lugar lá cheio de neve. Eu quase esqueci disso, pelo amor de Deus. Né? Depois que teve aquele desentendimento com a Itsuki vendo uma das irmãs dela beijando o Futaro, ela começou a pensar mais a respeito da relação homem e mulher que elas estavam tendo com ele. E depois de ver a Ichika com ele no armazém e confirmar que foi ela que supostamente beijou ele, tem uma ênfase muito da hora. Quando ela fala sobre serem cautelosas pra escolher um cara, o quadro do rosto dela fica distorcido e a Ichika comenta algo sobre ela ainda continuar seguindo esse pensamento. Então depois a gente vê que ela só tava preocupada sobre ele ser ou não alguém adequado pra ficar com elas. Outra ênfase é pra quando ela fala que o Futaro é diferente do pai delas, afirmando ainda mais o ressentimento que todas têm pelo Maru. Agora sim, falando sobre ela fingir ser a Ichika, eu sinto que eu fugi um pouquinho do ponto, desculpa, mas foi necessário, não me julgue. Depois de ter aquela conversa com a Ichika, a Itsuki decide fingir ser ela pra confirmar se o Futaro era alguém em quem ela em específico podia confiar. E como ele descobriu o disfarce, ela baixou um pouco a guarda, assim se aproximando um pouco mais dele. Tem aquela ceninha que finaliza a primeira temporada quando o Futaro tá morrendo na cama e a Itsuki pede pra ele contar mais sobre ele. E agora sim a treta que ela teve com a Nino. Naquele momento ela já tava buscando melhorar a si mesma, muito por conta dos diversos diálogos que ela teve com o Futaro. Ela sabia sobre a situação da família dele e do esforço que ele tava fazendo pra ser um bom tutor. Além de essa altura confiar bastante nele. Então, quando a Nino desfez as atividades e rasgou tudo na frente de todo mundo, aquilo pegou muito forte nela. Ver aquela quantidade imensa de páginas, tudo feito à mão, horas de esforço sendo menosprezados, é óbvio que ela não ia ficar sem fazer nada. Mas diferente da Nino, que foi pra um hotel, aí diz que foi parar na casa do Futaro. E é lá que a gente acaba descobrindo mais sobre o passado delas e aquele esquema que eu comentei na parte da Ichika, que a Itsuki tentou assumir o papel de mãe delas, o que não estava dando muito certo. Talvez por ela ser mais nova e a mais teimosa. Ainda nessa parte tem ela aparecendo como a garota de Kyoto, uma coisa que a gente vai entender muitos capítulos depois. E após isso, eu acho que fora ela tentando se juntar ao Futaro lá no Arco das Termas, mostrando que a confiança entre ele e os dois estavam num nível muito alto, acho que não tem muito mais o que comentar, né? Tem todo o lance dela se inspirar no Futaro e querer ensinar as pessoas também. E por último, lá no aniversário da morte da mãe delas, na conversa que a Itsuki tem com o Futaro, ela finalmente decide parar de querer bancar a mãe e focar em algo que ela quisesse seguir. Aí, finalizando a parte dela. Só mais uma. Meu Deus, já é 4 da manhã. Agora, eis chegado o momento pelo qual eu imagino que todo mundo tá vendo isso aqui. Primeiramente, antes de começar a falar sobre a Yotsuba, eu acho interessante levantar a pergunta sobre o que é o desenvolvimento de personagem. Porque é nisso aí que ficam pegando no pé dela. E eu não vou mentir, eu admito que eu era uma dessas pessoas aí. O desenvolvimento de personagem nada mais é do que um crescimento e mudança do mesmo. Como exemplo de mudança, eu posso citar a Nino. A partir do capítulo 60, ela mudou completamente o comportamento. Mas isso não é um crescimento. Ela reconheceu seu amor pelo Futaro e então ela mudou o seu comportamento, mas ainda continua a mesma pessoa. E o exemplo de crescimento fica com o próprio Futaro mesmo. Depois de conviver um longo período com elas, ele viu na prática como é bom se relacionar com outras pessoas e aproveitar mais a fase legal do colégio. Ele até mudou, mas foi só depois de crescer mais como pessoa. E é exatamente isso que ele comenta com os amigos dele lá no último festival. O desenvolvimento ele pode sim ser relevante para um determinado problema, mas em outras ocasiões ele também pode não ser. Em Gotobun, os personagens eles não podem ser descritos apenas por suas mudanças. Eles são muito mais do que isso. E depois que eu entendi isso, eu realmente não consigo visualizar o porquê desenvolvimento é o argumento tendência quando a gente vai falar sobre a escolha do Futaro. É literalmente uma questão de POV. Quando a gente vai falar sobre a escolha dele, a gente tem que ser capaz de ver as coisas pela visão do próprio. Ele é sem dúvida o personagem que mais se desenvolve e a Yotsuba é quem tornou o seu desenvolvimento possível. O desenvolvimento pessoal da Ichika, Nino, Miko e da Itsuki não são relevantes pro Futaro, sabe? Não afetam ele em nada, saca? Elas cresceram e mudaram por conta dele, mas isso não influenciou ele em nada. Isso é o que as pessoas não conseguem enxergar. Podem argumentar dizendo que a Nino e a Miko mudaram muito e tentaram provocar alguma mudança no Futaro, mas falando de um coração apaixonado, você sabe que o amor ele não escolhe quem merece mais ou menos. Ele simplesmente escolhe. E o coração do Futaro foi justamente na primeira das 5 que provocou alguma coisa nele, entendem? Voltando ao que eu falei lá no começo, as pessoas cometem um erro quando pensam que desenvolvimento é igual a mudança. A Yotsuba ela teve
teve sim desenvolvimento, só que ela não mudou. Os flashbacks que tiveram nos últimos capítulos, eles não foram puramente por causa da Yotsuba. Também nos mostrou como e porque o Futaro é daquele jeito no início da obra. O desenvolvimento da Yotsuba, ela não foi no presente como o das outras, mas sim no passado, quando eles se conheceram lá em Kyoto. As quatro, elas foram desenvolvidas no presente porque elas encontraram o Futaro no presente. A Yotsuba já teve o seu desenvolvimento com o Futaro há muito tempo, porque eles já se encontraram antes. Nos eventos seguintes a esse primeiro encontro, as falhas da Yotsuba fizeram pensar que o seu papel é simplesmente apoiar os outros. E quando ela encontra o Futaro novamente, que cumpriu a sua parte da promessa, ela ficou com medo de deixar o cara saber sobre ela. E mais do que isso, ela achava que devia algo a ele. Então, além de seus sentimentos, ela no presente priorizou fazer o Futaro feliz. A Yotsuba foi a única que fez ele aproveitar a vida, participando de eventos sociais e interagir com outras pessoas. Não foi para que ele pudesse ser feliz com ela, entendem? E foi por isso que os seus sentimentos pessoais raramente eram tocados. Portanto, também dificultando qualquer tipo de desenvolvimento no presente, em comparação às quatro. Na verdade, não é que ela não tivesse um desenvolvimento durante a história. Foi que o desenvolvimento no passado assegurou durante todo esse tempo na obra. E apenas sendo tocado quando o Futaro revelou que escolheria uma delas após o festival. Assim, desbloqueando a fase final do seu desenvolvimento, digamos assim. No entanto, eu ainda vejo problema em tudo isso, que foi exatamente o que eu comentei no outro vídeo. O lance dela ser arena e ter medo de se apresentar para o Futaro, fazendo com que a Itsuki fosse no lugar dela, ainda aconteceu de forma muito rápida. Não deu tempo da gente digerir e se importar o suficiente para ser incrível como deveria ser. Outro problema é o motivo aparente do Futaro ter escolhido a Yotsuba foi porque ela é ela. Essa história da Yotsuba, ela não é algo fácil de se entender e não é todo mundo que vai querer ler e reler para compreender melhor. O autor, ele quis que todo mundo entendesse isso de primeira, mas não é bem assim. O ideal era que tivesse um maior detalhamento sobre a escolha vinda do próprio Futaro, ele mesmo passando essa mensagem da Yotsuba para nós, não sendo algo expositivo, mas que ele detalhasse e mostrasse mais todo esse desenvolvimento para ele escolher ela como esposa. Aí sim, nesse cenário, eu vejo as pessoas entendendo melhor a escolha dele e fazendo com que mais pessoas que o comum tenham vontade de entender completamente a própria Yotsuba. Mas enfim, acho que eu acabo por aqui, né? Esse vídeo ficou gigantesco, meu Deus! Mas era só isso aí mesmo que eu tinha pra falar. Eu acho que eu consegui expressar e compartilhar todo o meu entendimento sobre as personagens aí com vocês de uma forma que deu pra compreender. E o principal que é fazer com que as pessoas entendam melhor que a Yotsuba, ela não foi a pior escolha, muito pelo contrário. Agora, se me derem licença, né, eu vi que acabou de sair aqui o último episódio, então eu vou começar a assistir a segunda temporada. Então nos encontramos na próxima.